Bom, vamos lá então, pessoal entrando na live. Hoje o papo aqui vai ser com a Débora Simas, ultramaratonista, né, Débora? E aí, tranquila? Tranquilo, tranquilo. Obrigada pelo Bel- convite. É um prazer estar Imagina, aqui. imagina, eu que agradeço, meu. Eu que agradeço aí toda a recepção, eu que agradeço aí toda a atenção, toda a recepção, tá? E hoje vai ser mais um bate-papo mesmo, falar um pouco sobre corrida, falar um pouco sobre ultramaratona, né? É claro que quando a gente fala em corrida, muitas pessoas falam a respeito de 5 quilômetros, 10, 21, 42, e hoje a gente vai um pouco mais além, né? Bem mais além, né? Que é o seu mundo, né? É o seu mundo e a ideia é justamente essa. A gente poder abrir e dar oportunidade para as pessoas poderem entender e conhecer realmente o que é a ultramaratona, né? É algo, poxa, é extraordinário, é sensacional. Apaixonante. Bom, apaixonante, exatamente. Se alguns já gostam das distâncias mais curtas ou até mesmo das mais longas, até os 42 ali, 195, imagine na ultramaratona, né? E tem que gostar, né? Porque é muito treino para ti, quando tu estabelece uma prova, digamos, de 80, 100 quilômetros, não digo nem uma prova de 1.000, nem 7 dias na esteira, mas quando tu estabelece uma quilometragem que tu quer fazer, é muita dedicação, é muito treino, tudo tem que estar redondinho para te poder fazer Que essa legal. prova acontecer. Que legal. Pessoal, a Débora ela é recordista sul-americana, né, Débora? Ela acabou batendo um recorde sul-americano aí na esteira. 7 dias, Débora? 7 dias na esteira, 800 não podia me quilômetros. ausentar, deu 800 quilômetros, 610 metros. Que Faltou legal. menos de 3 quilômetros para mim poder entrar para o Guinness. Que legal. A gente vai falar isso um pouquinho mais adentro aí já já, tá bom? Bom, vamos lá. Débora, fala uma coisa para mim. A gente pode acabar classificando aí a ultramaratona como qualquer atividade, atividade esportiva, no caso a corrida, obviamente, mas que ultrapasse os 42 quilômetros e 195? 45 quilômetros, 50 já é considerado uma ultramaratona? Sim, sim. A maratona oficial nossa é 42,195, né? Então, passando disso, já é considerado uma ultramaratona. Aí, Que dentro legal. desse parâmetro, tem vários tipos de ultramaratona, desde as mais longas, né? Tipo de 1.000 quilômetros, até provas em pista, 24 horas, 48 horas, que daí Olha vai aí. ganhar aquele maior quilometragem nesse percurso. Também temos as ultras tipo BR, Ultra dos Anjos, que são provas com uma quilometragem específica, e tu tem uma hora X para completar essa determinada quilometragem. Então tem um leque muito grande de ultramaratonas, sendo que são provas em asfalto, prova em pista, prova em trilha, né? Então Olha são aí. várias provas que a gente tem dentro da ultramaratona. E a Que gente tem legal. excelentes atletas. Não é somente no asfalto, né? Como você falou aí, Né? montanha. Até mesmo as ultras, tem os mundiais de ultramaratona, que são 100 quilômetros, geralmente em circuitos de 5, 10 km, Certo. planos, né? Então é uma ultramaratona também. Tem várias ultras, várias. Dá para Que chegar legal. dos 42, tu pode começar com uma prova de 50, 60, 80, 100, e assim tu vai subindo gradativamente e vai se apaixonando cada vez mais, né? Que quanto mais Ah, eu imagino. quilometragem tu quer. Que legal, que legal. E Débora, fala pra mim, antes de você entrar nesse mundo da corrida aí, quem foi a Débora? O que que você fazia? Como você chegou aí à corrida, né? Não somente em relação a competir profissionalmente, mas o que que você fazia antes de se apaixonar aí de vez? Agora, em julho, fez 16 anos que eu sou atleta, né? E ultramaratonista. Mas antes, eu trabalhei muito em loja de roupa. Eu sempre gostei de musculação, então eu sempre fazia musculação. De segunda a sexta-feira, eu estava na academia fazendo musculação, mas nunca tinha tido essa Legal. experiência de. Então, eu trabalhava em loja de roupa, trabalhei muito em praça de alimentação,
que eu adoro trabalhar com alimentos. Hoje eu tenho uma lanchonete. E eu não sabia o que era corrida até então. Até eu entrar e comecei a trabalhar dentro de uma academia e descobri a corrida, porque tinha os grupos de corrida lá, foi onde eu descobri a corrida, mas até então eu não corria nem 5 minutos na esteira, para te ter uma ideia, não sabia o que era correr. mesmo? Você tinha quantos anos, Descobri Débora? Eu comecei a correr há 16 anos atrás, ó, 33 para 34 anos, hoje eu já tô com, já vou fazer 50. Nossa! Olha E a aí. minha primeira maratona, eu treinei 3 meses e fiz a minha primeira maratona, então eu não comecei com aquela escadinha de 5, 10, 21 e depois a Certo. maratona, não. Eu fui para maratona, fiz 2 maratonas, uma em setembro, que foi a minha primeira, aqui em Floripa, em novembro eu estava fazendo a maratona de Curitiba, e em fevereiro de 2005 eu estava fazendo a minha primeira ultra de 50K no Rio Grande, 50K do Rio Grande. Nossa Foi senhora, que e legal. daí cansou, assim, porque para mim, assim, eu chegava da prova muito bem, como aí eu sobrando, assim, como se tivesse que fazer mais quilômetros, daria tranquilamente. Então Que foi onde eu legal. comecei a fazer provas longas, fiz muita prova em trilha, tanto que desafio Urubici aqui na Serra, eu sou 6 vezes campeã, praias e trilhas aqui em Olha, Floripa, 7 vezes campeã, era tudo provas em trilhas, Indomit, Costa Esmeralda, o K42 de Bombinhas, tanto que o K42 de Bombinhas, as 2 primeiras edições, eles é. premiavam o masculino e o feminino para ir para a grande final em novembro do K42 na Argentina, e eu fui campeã lá na Argentina. Olha, Então foi minha primeira prova internacional. que Fui legal, para parabéns. 2 mundiais, um na Holanda, um na Espanha, mundial de 100 quilômetros. Fui a segunda brasileira melhor colocada. Fiz Certo. provas de 24 horas, de 48 horas. Então, eu abri um leque assim muito grande em provas. E É. aqui em Floripa, eu fui uma desbravadora assim nas ultras maratonas, porque nem os homens não iam para esse tipo de prova. Então, eu Olha fui a lá, primeira mulher sério. somente prova de 24 horas em pista. Era uma coisa assim que ninguém imaginava, ainda mais uma mulher ficar correndo lá 24 horas no mesmo sentido, a cada Claro. 2 horas que mudava o sentido da prova, ficar correndo no Débora, mesmo local 24 horas. não, Então, sensacional. foi muito E fala uma coisa para mim. É claro que a gente já toma alguns cuidados, né, em relação a quem faz as provas mais curtas, 5 e 10, as provas médias, 21, as mais longas, 42. A gente já toma alguns cuidados médicos, fazer um check-up anual, alimentação, tem toda uma preparação, tem todo um planejamento, né? Nós fazemos aí, eu trabalho com corrida, então a gente faz toda ali uma periodização, né, específica de acordo com o seu treino, para que seja personalizado mesmo. A ultramaratona, eu acho que esse cuidado ele chega a ser ainda um pouco maior, não chega? Porque é uma ultramaratona, né? Muito se fala em relação a, alguns recomendam fazer uma maratona por ano. Então, assim, você vai um pouco mais além, né? Então, acho que o cuidado também ele tem que ser. É importante dizer isso, né? Que você tem um acompanhamento, né? Tanto médico quanto nutricional, né? Para fazer isso acontecer, né? Sim. Até mesmo as provas que a gente faz de ultramaratona, é exigido um laudo médico que tu tá bem para fazer esse tipo de prova. Então, tu faz Olha, todos os exames, praticamente 2 vezes por ano, tu tá fazendo todos os exames para ter esse laudo médico. que legal. E faz fortalecimento. Eu, além dos treinos, trabalhar o dia inteiro, treinar, eu ainda arrumo tempo para fazer musculação, faço um pilates, sempre que eu preciso, eu tenho uma fisioterapeuta, é só qualquer coisa que aparece, qualquer dorzinha assim, já tem uma fisioterapeuta que me atende, então tem Entendi. muitos cuidados. Eu, graças a Deus, 16 anos como atleta, eu não sei o que é canelite, eu nunca tive lesão nenhuma, Olha aí, que mas legal. assim, tanto nos treinos, qualquer coisa que eu senti durante o treino, eu já paro, volto caminhando, já Que comunico com o legal. meu treinador, acontecendo, e É, depois da prova, geralmente, eu costumo respeitar muito o período de descanso, tipo nos 7 dias da esteira. Eu fiquei 2 meses parada, o primeiro, assim, 0 de corrida nesses 2 meses.
No primeiro mês eu fazia pilates, a parte de alongamentos. Daí no segundo mês, meu treinador liberou para mim começar a musculação. Aí no terceiro mês é que eu comecei a rodar. Assim, 8, 10 quilômetros, que para gente que está acostumada com muita quilometragem, é um sacrifício. Sair para Com 8, certeza. 10 quilômetros. Não, Com certeza, com não, certeza. o corpo está cansado ainda. A gente tem vontade de correr, tem vontade de treinar, de ter volume, saudade daqueles volumes de 40, 50, né, 80, 100. Você vê, né? Mas o corpo... Isso nas provas da Ultra, né? Isso numa maratona, a gente faz um treino longo aí, a gente chega no máximo em 34, né? Isso. Poxa, não semana, no caso, em um treino longo, em um domingão ali, você chega a 34, numa Ultra você chega a fazer quanto? 50? Para a tentativa de quebra de recorde, eu tive longões de 40 horas na esteira. Isso deu Você 200 tá e poucos quilômetros. Vamos entrar. Desculpa, para pode os falar. 1000, 4 longões seguidos de 100. Olha aí. Então eu estava muito preparada as provas. Vamos falar sobre o seu recorde sul-americano, que você correu 800 quilômetros, ponto 61, né? Em 7 dias na esteira? Na esteira. Vamos entrar um pouco mais adentro desse. Como você se alimentava, como você se hidratava, como que funcionou todo esse processo aí para fazer isso acontecer? Fala pra gente. Foi uma loucura, assim, foram de dezembro a julho, foi uma loucura, assim, porque eu trabalho das 7h30 até as 9 da noite, então dia de semana, eu costumo dizer que eu sou atleta amadora dia de semana e atleta de elite no final de semana. Dia de semana eu trabalho e treino, final de semana é só comer, treinar e dormir. Olha e aí. foi uma loucura, assim, a julho, para mim cumprir a planilha durante a semana, eu acordava bem cedo, fazia um treino, ia trabalhar, aí à noite saía às 9, chegava em casa, só trocava de roupa, subia na esteira, fazia mais um treino, aí ia dormir, e assim ia a semana. Aí chegava final de semana, os longões, que eu entrava sexta-feira à noite, começava os longões e ia terminar no domingo à noite, por exemplo. Direto, não saía da esteira. Saía da esteira, tinha os intervalos, aí eu deixava as comidinhas prontas, aí me alimentava, descansava, então tinha todo um alinhamento. A hidratação, tudo bem, você deixa a sua garrafinha ali do lado, manda ver. A sua alimentação também tranquilo. Você foi talvez no gel, foi na base do gel, né? Queira ou não, acaba talvez sendo aí algo um pouco mais rápido, né? O processo de absorção. O gel, era alimentação mesmo. E assim, tudo muito testado, desde a alimentação, a hidratação, os suplementos, tudo testado, o tênis que eu ia usar aquela semana, as roupas, tudo bem testado antes para não dar problema naquela semana, né? Para ter assim um mínimo de risco possível. Isso a gente consegue controlar, né? Em relação à hidratação, alimentação, perfeito. E a pergunta que não quer calar: o sono. Bate o sono, não bate o sono? Como se mantém em pé? Você podia ouvir música? Podia ouvir uma música ali para poder tocar em frente? Como que é? Eu ouvi música a semana inteira. A semana inteira. Eu e o pessoal que estava lá, né? Porque eles tinham que ouvir as músicas que eu estava acostumada a ouvir aqui quando eu estava na esteira. Então foi muito engraçado. E o sono foi terrível, assim, porque uma coisa era eu fazer os 1000 km, que eu tinha das 6 da manhã à meia-noite, para fazer os 100 km, no mínimo 100, né? E depois eu ia descansar, então eu conseguia dormir de 3 a 4 horas tranquilamente, todos os dias, durante os 10 dias. Na tentativa, eu tinha que estar 22 horas em cima da esteira, e 2 horas eu tinha de intervalo para conciliar descanso e idas ao banheiro, porque a minha alimentação era toda em cima da esteira, então não tinha problema nenhum. Mas chegou assim no quarto dia, começou a pegar, porque tu dormir 30, 50 minutos depois de ficar 22 horas em cima da esteira, é difícil do corpo recuperar. Nossa senhora. É verdade. Daí eu comecei a sentir, assim, bastante. Então, quer dizer, a questão
pior parte, assim. Foi a pior parte. Aham. É claro que durante a preparação, né? É claro que é cientificamente comprovado em relação a você fazer os seus treinos na esteira, fazer os seus treinos na rua. Essas provas que você fez, ambas, tanto os 800 quilômetros quanto os 800 quilômetros em 7 dias e 1.000 quilômetros em 10 dias, perfeito? Tanto os Isso. 800 quilômetros e o 1.000, ambos foram realizados na esteira. O seu treino, ele foi realizado na esteira também ou somente no asfalto para poder sentir um pouco ali o impacto, o baque? Os 1.000 km foi numa pista. Foi uma Foi pista uma mesmo. pista de metros, aí tu tinha que dar por dia 83 ponto alguma coisa. Então a gente dava 84 voltas por dia. Tinha o mínimo. Era uma pista, é. E na esteira, daí quando eu estava treinando para os 1.000, eu ia para a rua. Eu fazia, Entendi. picava Floripa, né? Piquei Entendi. Floripa. E quando foi para a esteira, aí simplesmente eu saí da rua. Eu ficava confinada aqui no meu quarto, eu, Deus e as minhas gatas, e era o que Claro. tinha. Mas isso foi E não bom, é. teve esse confinamento, Aham, porque eu trabalhei muito meu psicológico, com essa parte de claro. ficar aqui sozinho, ter que lidar com tudo, com o sono, com a alimentação, com a hidratação, de ter que ajustar as coisas sozinha aqui, porque quando eu cheguei no shopping, eu tinha toda a parte dos coordenadores que estavam me ajudando, eu tinha coordenador de alimentação, eu tinha coordenador para a parte de para os juízes que ficavam anotando tudo que eu fazia durante aquele período de 4 horas que eles ficavam lá, e os meus Certo. coordenadores, então, de 4 em 4 horas, eles também estavam se revezando lá e não me deixavam faltar nada. Eu sempre tinha água gelada, eu sempre tinha café, eu sempre tinha comida, não, Certo. assim, eu só me preocupava em subir na esteira e correr. O resto, tinha um Entendi. monte de gente lá para me ajudar. Diferente de quando eu estava em casa, que eu tinha que me virar sozinha, né? Então foi Aham, bom. que Essa legal. parte de treinar em casa fortaleceu muito o meu psicológico. Então naquela É. semana, para mim, assim, foi alegria, porque tinha um monte de gente Ai, dentro que do shopping. legal. Aham. Todo o pessoal. Eu lembro que a gente já vinha conversando há umas 2 semanas, né? E eu lembro que você até falou para mim que nós estávamos falando sobre maratona, você outro sobre ultramaratona. E aí eu falei que, né, que na maratona é muito bom, é muito legal, porque passa tudo pela cabeça, né, da gente, desde quando a gente nasceu até o momento atual ali. Eu lembro que você falou para mim que na ultramaratona vocês acabam renascendo várias vezes, né? Que Sim. isso é frequente, né? E assim, a ideia não é somente uma preparação física, mas uma preparação psicológica, mental, né? Você acredita que tem um percentual, ou você acha que é 50-50? Você tem que estar preparado fisicamente, você tem que estar preparado mental, porque é muito. Olha, eu vou falar para você, Débora, eu fiz uma maratona, meu, é trampo, meu, é muito puxado, é impressionante, as coisas que passam na cabeça, você fala, meu, que louco. Eu imagino para vocês, assim, sabe? 50, 84 quilômetros, 100 quilômetros, meu, o que passa pela cabeça deve ser impressionante, né? Assim, ó, treinamento é importante, com certeza. Tu não vai entrar numa prova que seja de 50 quilômetros sem treino. Não tem como. Olha aí. Tu tem que treinar. Porque senão tu vai se lesionar também, né? Tu vai pagar um preço muito alto. Eu digo assim, ó, se a pessoa entra na aventura numa prova, ela vai traumatizar. Ela vai Verdade. demorar um tempo para se inscrever em outra prova, porque vai se Não é brincadeira, lesionar, né? Não é brincadeira. sofrer muito É. na prova, pega, a pessoa está acostumada a treinar só em esteira, só de manhã cedo, ou só à noite, no fresquinho, aí vai fazer uma prova de 50 quilômetros lá no Rio Grande, pleno fevereiro, calorão. Cara, a pessoa se acaba. É, Treinar. Muitas vezes a gente já sofre, agora imagina se tu não treina para fazer uma de 50, que seja. sem É, dúvida, sem dúvida. e Não é assim, ó, fácil. É. é muito importante, mas a parte psicológica chega uma hora que se tu não tiver cabeça, se tu não tiver bem, tu não, tu não consegue ir. Tu tem que estar mais forte do que o teu corpo para comandar ele, porque É. senão chega uma hora tu acaba desistindo. E é muito É. E importante, a parte psicológica é muito importante numa ultramaratona.
E é muito você, muito você com você mesma também, né? Ali no seu pace, no seu ritmo, né? Não é uma prova de 5 e 10 que você fala, não, é uma prova mais técnica, não, eu tenho que fechar o primeiro cai em tanto, o segundo cai em tanto. É uma prova bem sua, né? Bem estratégica, assim, né? Ao ponto de você falar, poxa, eu comigo mesma, vou fazer acontecer. Isso é uma coisa que o meu treinador sempre, quando eu comecei a treinar com ele, ano que vem vai fazer 10 anos que eu tô treinando com ele. Como ele chama, Débora? Paulo Domingos. Ele Paulo tem Domingos? assessoria espírita em Floripa. Aí ele sempre batia, né? Ele dizia, Débora, você tem que ser atleta, você tem que ser estrategista. É verdade. Não é abrir a porteira e sair que nem um boi desvairado aí e ter estratégia. Não, tem que ser estrategista. Ultramaratona, tu tem que ser estrategista. E isso, no início, não estava na minha cabeça, sabe? Depois eu comecei a ver com outros olhos isso que ele falava para mim. E é verdade, porque assim, prova de ultramaratona é muitos quilômetros que tu tem para administrar. Então, muitas vezes tu larga bem, aí lá pelo quilômetro 40, tu cai de rendimento, aí tu passa mal porque alguma coisa não deu certo da tua alimentação, uma coisa que às vezes tu tá acostumada a comer durante todos os treinos, chega no dia da prova, tu come, não te cai bem. Não cai bem. E tudo tu tem que administrar durante a prova. Então, a gente meio que vira fênix, né? Morre e renasce várias vezes durante uma ultramaratona. Que legal, meu. Muito legal, muito legal. E assim, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando eles vão para uma primeira prova de 5, de 10, de 21, de 42, é o seu momento, é a sua prova, faça com tranquilidade, não se preocupe em relação ao ritmo, a pace, a tempo, faça a prova, sinta a prova, e depois a gente pensa num próximo passo, né? Fez uma prova de 5 a 25 minutos, vamos tentar 23, uma prova. Eu acho que é até um objetivo, acaba sendo muito um fator motivacional para todos nós, né? A gente quer baixar cada vez mais e tudo mais. Na ultramaratona, até na maratona você consegue, né? Lembra, a primeira maratona que eu fiz, que foi aqui em Londres, fiz e que não era para mim ter feito, mas eu acabei fazendo, com um primo meu, e fechei acho em 4h20, 4h25. Fui na segunda, me dediquei. Então você consegue, você treina, você se dedica, você se alimenta, você se prepara para isso. Na ultramaratona, tem esse pensamento também? Porque é uma distância tão longe, né? Na verdade, que você pensa, poxa, 84, 100 quilômetros, uma prova, né? Que você chega a ter um recorde pessoal, não, eu fiz em 84K, eu fechei em tantas horas, a próxima eu vou abaixar o meu tempo. Ou assim, é algo que não dá para você controlar. Porque é tão longe que você não sabe, muitas coisas podem acontecer no decorrer dos quilômetros aí, né? Assim, muita coisa pode acontecer, mas assim, quando tu é competitiva, e eu sou competitiva, eu quero estar sempre dando o meu melhor, sempre fazendo o melhor na prova. Eu não me conformo, às vezes. Tá no sangue, tipo, né? Tá no sangue. Vou te dar um exemplo, a BR-135, que são 217 quilômetros pela Serra da Mantiqueira. Quando eu fui a primeira vez, 3 anos para lá. Desculpa. O meu recorde está lá até hoje, 28, 49, 59. O primeiro ano que eu fui, eu fiz 33, 49, 59. Quando eu passei 33, a linha de... 33 horas? 33 horas. Tá. Fui a primeira mulher. Já bati o recorde da prova com 33 horas. Já tinha batido o recorde da prova. Uhum. Eu passei aquela chegada, eu disse, não, ano que vem eu vou vir e eu vou fazer abaixo de 30. Eu consigo. Eu tenho certeza absoluta. Eu falei para o organizador, para o Mário Lacerda. Eu disse, eu venho e vou fazer isso abaixo de 30. Treinei no outro ano, assim, desesperadamente. Só pensava na BR. Olha. Fui para lá, bati 5 horas a prova. 28, 49 e 59. 5 horas cravado eu baixei na prova. O recorde está lá até hoje, é de 2012 esse recorde. Fui terceira geração. Terceira, primeira mulher feminina e terceira entre os homens. Chegou uma hora assim que os homens já estavam preocupados. Onde que eu estava? Qual era o PC que eu estava? Eles não queriam saber que eu
eram os outros homens que estavam atrás deles. Eles só não queriam perder para uma mulher. Nossa, que legal, muito bacana. Vai muito mais além, né? É impressionante, é impressionante. E vamos falar sobre uma prova. Qual foi a prova mais louca assim que você já fez? Uma prova que você falou, nossa, essa prova vai ficar assim marcada, sabe? A prova mais que você fala, essa prova eu não esqueço. Seja algo bom que aconteceu ou algo que talvez não foi tão agradável, talvez você não tenha algo que ficou marcante para você. Qual foi a prova? Se eu te perguntar aqui agora, qual foi a prova mais louca assim que você já fez? Pode ser distância, pode ser algo que aconteceu no decorrer da prova. Olha, os 7 dias na esteira, eu acho que assim, mesmo que eu não fizesse mais nenhuma tentativa, teve uma energia assim tão grande naquela semana de ser o meu sonho de entrar no Guinness, bater o recorde da Sharon Gator, que era 833,05, era um sonho meu, mas assim, naquela semana, todo mundo que estava frequentando o shopping, todos os meus coordenadores, meus juízes, a parte médica, parecia que o sonho era deles também, sabe? Então foi assim, inesquecível. De todas as provas que eu fiz na vida, assim, essa assim de mundial que eu fui, da primeira vez que eu fui para a Argentina, que eu ganhei lá, essa marcou, sim, né? Foi, se eu realizasse mais essa tentativa, que eu dissesse, não quero mais, não vou tentar mais, é uma coisa absurda ficar 7 dias, é muito desgastante, é muita loucura. Essa, olha sim, aí, é muita emoção, ficou, sabe? Né? Hoje, quando eu vejo os vídeos na internet, eu choro, porque parece que não é eu que estou ali, parece que é outra pessoa. É uma coisa incrível, assim. Eu assisti um videozinho que tem. É impressionante, cara. É emoção. Não tem como você não se emocionar, né? Não só você, mas todo mundo que assiste ali, né? Além do que isso significa para você, mas você olha assim e fala, meu, né? Valeu, né? Tudo valeu. Não tem o que falar. É muito bom. Isso é muito bom. Que legal. Mostra os troféus pra gente. Atrás aí, essa pequena galeria. Tem 300 troféus aqui. 300, Débora? Olha que legal. Eu perguntei para você se o do recorde sul-americano estava aí, você falou que não, né? Não, tá lá na lanchonete. Do recorde sul-americano, do 1000 km, tá lá, para incentivar a galera a correr um pouquinho, assim. Que legal. Não precisa, e todos têm... Mais uns 5 quilômetros já tá valendo. Que legal. E todos têm a sua história, né? Isso que é bom, né? Meu, isso é algo que ninguém vai tirar de você. Marcou, sempre vai vir algo na lembrança, né? Que faz você tocar adiante aí e almejar cada vez mais, né? Isso é bom, né? Um fator motivacional impressionante. Não, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu já vou fazer 50, mas assim, eu me imagino com 60, 70, 80, claro que assim, a idade vai chegando, vai pesando. Como disse uma amiga minha outro dia, o teu perfil é de ter muitos recordes, mesmo com 60, 70, 80, tu vai ser recordista em muitas coisas ainda mesmo na tua categoria. Porque eu não me vejo parando, não correndo mais, sabe? Eu tenho muitas coisas que eu quero realizar ainda no esporte. Tenho outros projetos, além da tentativa novamente, até era para ser agora final desse mês, mas aí com essa pandemia a gente teve que adiar, né? Aí tem a tentativa de recorde, tem os 1000 km que eu quero voltar e fechar em 8, 9 dias, que quando eu fui e ganhei, eu fechei em 10 dias. Então, o meu objetivo agora é ir fechar em 8, 9, para deixar um recorde bem bonito nos 1000 km. E tem os 5.000 da Grécia, que eu estou me programando para ir lá para 2023. Aí eu vou ser a única nas Américas a ter 5.000 quilômetros. Na Grécia são... Então, na Grécia são 5.000 quilômetros? 5.000, são 60 dias de prova, tu tem 24 horas para fazer 84 quilômetros. É mais fácil do que o 1.000. Olha aí. Porque tu pode fazer um 30 por dia.
Tu pode fazer um 30 de manhã, um 20 ali ao meio-dia, né? Mais um Certo. 30 e pouquinho ali à tarde, final de tarde. Então, fazendo um bom planejamento, dá para fazer, sim. Claro. E é Aí é engraçado, Débora. Não, é impressionante. E é engraçado, assim, porque a ultramaratona, ela não tem a mesma visibilidade quando comparada a uns 5, 10, 21 e 42 quilômetros, né? O que é uma pena. E é engraçado porque depois que nós começamos a conversar a respeito, é, parece que até eu mesmo, como treinador, como professor, tenho meus alunos, faço as planilhas, é impressionante como muda, sabe? Aí você começa a conhecer outros professores, outros alunos que passam a ter interesse em relação à ultramaratona, e aí você começa a ir em Sim. busca de mais e você fala, meu, é muito grande, é um universo muito grande, né? Mas é engraçado, porque quando a gente fala em corrida, é uma pena que a ultramaratona ela não entra. Talvez devido ao fato de nós falarmos em relação a toda a preocupação, né? Tem que ter ali um histórico médico, tem que ter um acompanhamento, que quer não acaba sendo um pouquinho mais, como eu posso dizer, não preocupante, não falo quanto a isso, mas você tem que estar um pouco mais, você tem que tomar um cuidado a mais, né? Porque não é brincadeira, meu. Não é brincadeira, a preparação ela é dura. Por exemplo, é claro que cada prova, 5, 10, 21, 42, a gente faz ali um volume semanal, né? Na semana, a gente corre uma certa quilometragem, né? Não se vai uma preparação para uma prova de 5 quilômetros, você vai correr 35, 40 quilômetros na semana, né? Uma ultramaratona, por exemplo. Quanto que você chega a correr na semana? Claro que cada semana tem o seu período específico, né? Mas só para a gente ter uma ideia, a gente está falando de quê? 150, 200 quilômetros na semana? Ou depende da prova, né? Depende da prova. Tipo, eu vou te dar um exemplo. Por Fazendo favor. 100 quilômetros, prova de 100 quilômetros, eu vou rodar aí entre 220 e 250 na semana. No 1000, eu estava rodando 400, 450 por semana. Uou! Então Olha isso. é muito coisa. E assim, ó, sem lesão durante o treino, sem lesão pós-prova, isso é muito bom. Meu, Que a partir do momento que o atleta começa a ter muita lesão, isso também atrapalha o psicológico dele, porque ele está deixando de fazer uma coisa que ele gosta. Claro, Então, não, isso é muito ruim. E eu como treinador, eu penso no seu treinador também, né? Porque uma coisa é você errar com 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Outra coisa é você errar numa ultra. E algo que, se você erra numa ultra, num planejamento ali, numa periodização, meu, é sério, não é brincadeira, né? Então, assim, a experiência que ele tem que ter tido, ou ela tem que ter tido, para poder passar isso para você, né, a aplicabilidade toda, e ter certeza de que não, isso vai acontecer. Claro que no começo talvez vocês foram fazendo alguns ajustes, mas é fantástico, cara, fantástico. O cara tem que ser ali, ó, né, ou ela, o seu treinador. É treinador, você falou, né? Quando eu comecei a treinar com ele, há 10 anos atrás, eu era a única ultramaratonista da equipe. Então, para ele, assim, foi uma troca, sabe? Foi uma troca. Tanto para mim, como eu treinava com uma outra pessoa, Vanusa Maciel, que ela vem do triatlon, já fez muitos Ironmans, já fez Ultraman, é uma mulher muito forte no esporte. E quando eu tive essa troca de treinador, eu tive que 1 ano para me readaptar aos treinos dele. Então, assim, não foi de uma hora para outra, assim, simplesmente mudou de treinador e pega o outro treinador e tu já encaixa na planilha e vai. Não, foi 1 ano, assim, de adaptação para mim e para ele. Claro. Cada um tem o seu método, né? É complicado. E você tem que acreditar nele, e ele confia em você, é uma troca, né? É uma troca. Uma troca. Eu digo assim que a gente é muito ligado, eu e ele, assim, porque ele sabe tudo o que acontece comigo a partir do momento que eu passo os relatórios da semana, dos treinos, o que eu fiz, como é que eu me senti, as velocidades, se teve altimetria, se não teve, o percurso, como é que foi. Então, é tudo bem detalhado para ele saber como é que vai colocar a planilha para a próxima semana. E, assim, qualquer coisa que aconteça durante a semana, ele já intervém na planilha, já baixa volume. Então, a gente tem um feedback muito bom.
Ou qualquer coisa eu contato. ligo para ele, ó, hoje aconteceu isso e isso no treino, o que que eu faço? Então, isso tem que ter, sabe? Essa Claro. confiança no teu treinamento tem que ter. Essa, E se ele essa troca, disser, né? Essa troca ó, também de informação. e sempre assim, ó, eu escolho uma prova para fazer, então a gente sempre conversa, realmente é possível essa prova? Porque o atleta é bicho terrível, né? Se ele se Não, não, deixar, se largar de com mão, ele quer certeza. correr todo final de semana, né? Eu já estou É verdade. mais porque as minhas quilometragens são bem altas, então eu sei que não adianta eu querer fazer uma prova em cima da outra. Quem vai sofrer as consequências sou eu. Mas Sim. assim, quando tu chega até a maratona, se deixar, tu quer fazer prova todo final de semana. Vai embora, né? Então Vai o embora. treinador cortar as asinhas, porque senão depois não adianta É. chorar, né? Teve Depois uma que tá coisa que você lesionado, falou. a culpa é do treinador. Não é. A Não, culpa é com do certeza. atleta que não É, respeitou o treinador, porque ele diz, não faz, e a pessoa vai lá e muitas vezes faz. é Então é verdade. complicado. É verdade. E uma coisa até que você mencionou em relação à altimetria, né? Principalmente numa ultramaratona. Vai ter subida, vai ter descida, não tem como, por mais que você estude a prova, não tem como você pegar só um lugar plano, um lugar reto, um lugar que vai ter uma subidinha tranquila, não tem como. Você vai precisar girar ali em 50, 84 quilômetros, 100 quilômetros, não tem jeito, você vai enfrentar de tudo, né? E como você falou, não é somente no asfalto, é um pouco de trail também, né? Vai ser na grama, vai ser no terrão. O tênis, ele tem que ser específico também? Sim, sim, o tênis é muito importante para a escolha da prova que tu faz, tu tem que escolher o tênis também para esse tipo de prova. Porque, tipo, umas provas que nós temos aqui em Santa Catarina, dá uma semanada de chuva, tu vai com um tênis que não tem gripe. Nossa, tu não vai parar em pé, porque são estradões, é barro, é É, descida com aquelas valas que o pessoal passa de moto, de jipe, tu não vai parar em pé. Tu tem que ter um tênis para esse tipo de prova. preparado, né? Então, o material que tu escolhe para tua prova, a roupa que tu vai usar no dia, não adianta tu comprar uma roupa bonitinha na loja, lá na feirinha, e vai correr com ela. Claro. Vai fazer uma maratona, uma última maratona com ela. Ou comprou um tênis zerinho ali na feirinha ali do evento e vai correr no outro dia. Não dá, não Cara, tem não como. faz isso. Ou aquele gel, né? Acostumado a tomar só uma determinada marca de gel. Aí vai lá, compra um gel e vai tomar no dia da prova. Não Não. dá. Você não pode experimentar nada no dia da prova. Tu tem que já ter experimentado tudo antes nos treinos, para não passar por aqui. Exatamente. É o que eu costumo falar para os meus alunos, assim. Tênis, né? Alimentação, hidratação. O treino está aí para isso, né? Eu costumo falar para eles que a prova mesmo, a prova são os treinos, porque você treina ali, faz uma periodização de 8, 12, 16 semanas, uma maratona aí, 17 semanas. Essa é a prova. Porque o dia da prova mesmo é o dia de você dar o show. Você vai correr os 42, os 21, até mesmo. E vai curtir, vai pegar sua medalhinha, né? Então o treino ele tá aí justamente para isso, para você poder. Como eu posso dizer? Treinar, né? Usufruir do gel, do isotônico que você for tomar, da alimentação, ela tem que ser a mesma, não tem jeito, né? Se você fizer uma mudança dessa prévia, pré-prova, você vai sentir, não tem como, não tem jeito. E Débora, fala uma coisa para mim, em relação à hidratação de vocês lá nas provas, né? Até mesmo no treino, vai na mochilinha, tá com a mochilinha, tá com o seu isotônico ali, vai tomando no decorrer da prova, tudo. E a alimentação? Ela é como uma maratona, a cada quilômetro vai ter alguma coisinha para você comer, vai ter uma fruta, vai ter uma alimentação talvez um pouco mais forte. Como que funciona? Eu tenho uma nutricionista, né? Essa nutricionista já me acompanha já há 10 anos. Certo. Então, ela me todo um cardápio de alimentação para durante a semana, já encaixando a suplementação, a hidratação. Aí tem um cardápio para quando tem os treinos longos. E geralmente quando, tipo ontem, que a gente fez um 35 na madrugada, tu leva água, tu leva um eletrólito para tomar,
Aí tu leva alguns mix de castanha, bananinha, passas. Era só 35, então é uma refeiçãozinha assim Só. mais leve. Só Tipo, 35, se é um, só 35, tá bom. Legal. se é um, se é um treino mais longo, 80, aí tu já leva umas coisas mais reforçadas, uma batata cozida, ou a batata doce, No embala treino, direitinho, leva no treino, mas farinha. e na prova? E na prova, tem as barracas? Tem as barracas para poder te oferecer isso, assim como tem na maratona? Tem. Geralmente as provas Tem. longas, principalmente as provas em trilha, a gente tem um suporte muito bom. Claro que assim, os PCs não são próximos um do outro. Tipo, Certo. na UAI, é mais ou menos cada 40 quilômetros, quase uma Você tá maratona. brincando? Aí tu tinha que correr com a mochila, no caso, corria com a mochila, deixavas a drop bag nos PCs, passava lá, pegava, abastecia a tua mochila novamente e saía. Isso para quem fazia o Survivor. Quem faz com carro de apoio, coloca tudo dentro do carro de apoio e beleza, daí corre leve, né? Não precisa levar nada, Sim. só leva uma garrafa com água e olhe lá. Mas quem Olha faz o aí. Survivor já tem que ter esse cuidado. Então, eu corri a UAI mais ou menos com 5 a 6 quilos na mochila o tempo todo, além da alimentação, hidratação, suplementação, um tênis reserva, uma roupa para a noite, Olha aí. material de socorros, né, porque vai que tu precise, E não tem bastão. jeito, Então, né? era Por- E não 5 a tem 6 jeito, né, quilos, Débora? Entendi. mas as E não tem provas jeito, né? geralmente Assim, desculpa, abastecidos. desculpa. Entendi, tudo abastecido. E não tem jeito, né? Você vai ter que parar para trocar uma roupa, você vai ter que parar em algum momento, né? É difícil fazer ali 80K continuamente. Você vai ter que dar uma parada, você pega uma ladeira ali, uma pirambeira, meu, você vai ter que dar uma caminhada, né? É importante dizer isso também, né? Escutar o corpo, né? E ver como o corpo responde a tudo isso, é muito importante. É, assim, eu vou fazer uma ultramaratona de 80 quilômetros e não vou caminhar. Beleza, se for uma prova no asfalto, se for totalmente plana, até Exatamente. concordo, né? Agora, se tu Aham. pega uma prova de trilha, uma variação de altimetria, aí muitas vezes é trecho de praia, às vezes é morro, subida, descida, vai ter um determinado momento que tu vai ter que caminhar, não tem jeito. Aí, quando tu vai Sim, caminhar, tu aproveita para fazer uma alimentação, né? Para reprogramar a prova. E até certo. mesmo durante a prova, muitas vezes tu precisa de uns 5 minutos contigo mesmo. Eu preciso parar, sentar e reavaliar tudo. Não que tu vá parar na prova, não que tu vá desistir da Sim, prova, mas é que no minuto que tu precisa reavaliar a tua postura, como é que está na prova, como é que está a tua alimentação, quantos quilômetros falta, que pace que tu vai ter que. Claro que tu pode fazer isso tudo caminhando, mas tem hora que tu tem que sentar e respirar, que é o momento que tu precisa realmente. Eu digo que assim a faca e o queijo assim entre e o tu queijo. seguir adiante e muitas vezes desistir da prova. É aquele momento muitas vezes que tu É, desiste da prova, se tu não para e reprograma tudo, tu desiste. Então tu para, muito chave, reprograma, né? porque nesses 5 minutos muitas vezes tu resgata um treino que tu fez lá com alguém que foi um treino tão legal e aquilo te dá uma energia e tu consegue seguir na prova novamente. Isso é a É. ultramaratona. Às vezes tu resgata essas coisas da tua mente e daí é a tua válvula de escape para te conseguir terminar uma prova. Não, extraordinário. E fala uma coisa, já falando, aproveitando o engate aí da continuidade, de prova contínua, qual foi a contínua mais longa e mais distante que você chegou a fazer? 50, 80? Foi os 235 da UAI de Minas, 235 a e não parou, ultramaratona. mesmo caminhando, mas não parou, tinha que fechar a prova. Fechou em quantas horas, Débora? 42 horas de prova, Olha aí. sem dormir. Que legal. Muito bom. Muito bom. E Numa lá, não, maratona.
é muita montanha. A UAI, a BR-135, para te ter uma ideia, a BR, os 217 quilômetros, tu colocar em linha reta, menos de 20 quilômetros é plano. O resto, ou tu tá subindo, ou tu tá descendo a Serra da Mantiqueira. Olha isso, olha isso. Faz a perna. E detalhe, a UAI, você pode usar bastão. A BR não pode. É força Bastão nas para pernas. andar, bastão, para quem não sabe, tipo a bengalinha, né? Lateral, né? Isso. Que legal. É força nas pernocas mesmo. Aí chega a hora de tu fazer uma musculação, de fazer um pilates funcional, porque tem que ter força nas pernas para subir aquela Serra da Mantiqueira lá. E Débora, você fortalece o quê? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Quantas vezes por semana você fortalece? Mudou desde o começo, de quando você começou a treinar até hoje? Mudou o número de frequência na academia ou até mesmo um treinamento funcional em casa, no parque? Ou você mantém ali a mesma frequência semanal de No fortalecimento? início, eu só não fazia o pilates. Os primeiros anos eu não fazia pilates. De 10 anos para cá eu comecei a fazer pilates. Aí eu faço segunda-feira pilates e na quarta e na sexta eu faço musculação. Olha aí que legal. Então, 2 vezes por semana Corrida, fortalecimento e 2 vezes por semana pilates. Que legal. além de trabalhar e treinar ainda os outros dias, né? Então tem que conciliar tudo. E a pergunta que não quer calar, né? Recordista sul-americana, a única mulher a correr 1.000 quilômetros em 10 dias, campeã disso, daquilo. Apoio. Tem apoio? Graças a Deus eu tenho apoios. Eu tenho Que apoio de legal. suplementação da Dux, tenho apoio de nutricionista, Janaína Porto Alegre, Olha aí. tenho apoio de tênis da Olímpicos, da Salomon, roupas também da Salomon, tem, graças a Deus eu tenho vários apoios, tenho de clínica médica para quando precisa fazer os exames, né? Apoios particulares e pessoais. Isso. Apoio do Brasil, da Confederação Brasileira de Atletismo. Não, assim, um patrocínio em dinheiro, não. Eu tenho Entendi. apoios de materiais esportivos, de clínicas médicas, de suplemento, que é um dinheiro, né? A própria Sim. academia, onde eu estou na internet, eu malho, eu também tenho apoio deles. Mas, assim, na hora que tu precisa viajar, que tu precisa de dinheiro, esse patrocínio realmente são poucos os atletas que tem no Brasil. Eu sou Mesmo uma com que a não tenho. bagagem, mesmo com a bagagem que você tem, com os títulos que você tem. Mesmo Que com esse coisa, hein? currículo extensivo, não tem um patrocínio que eu possa contar realmente, tanto que assim, quando eu estou me preparando para essas provas longas, não é só o se preparar, ir lá, se inscrever, fazer a prova, conseguir o dinheiro para viajar, conseguir dinheiro para estadia, ainda eu tenho que pagar alguém para ficar na minha lanchonete para mim poder viajar esses dias e competir. Então, não é fácil, não é fácil. É porque Acaba a sendo gente um ama gasto a realmente. mais, né? É porque a gente ama demais o esporte e a gente quer estar nesse meio. Então a gente se vira do avesso, mas é complicado. É complicado. Que coisa, né? Que coisa. Mas assim, eu acredito que, não vou falar no mundo, mas eu acho que o atletismo, de um modo geral, né, brasileiro, eu acho que, devido a toda a situação, não vou falar em relação à pandemia, não, né? Que, poxa, infelizmente a gente está nessa situação e a gente torce, obviamente, para que tudo passe aí o mais rápido possível e a gente possa retomar com o nosso novo normal aí, como muitas pessoas falam. Mas eu acho que no atletismo todo, né? Eu acho que não só na ultramaratona, né, Débora? Acho que até mesmo muitos maratonistas, né? Eu tenho conversado com alguns aí nas últimas semanas e eu vejo que é difícil, cara. Tá brabo, o negócio tá complicado, assim. É bem como tu diz, não é só por causa da pandemia. Já estava ruim É, antes para o esporte, é. para a saúde, para a educação, né? Então, Sim, não sim, é com o certeza. esporte, infelizmente, Claro. não.
Já que a gente tocou no assunto pandemia, você vem fazendo aí o quê? Um treino de manutenção só para segurar, porque não tem prova nenhuma, as provas todas foram canceladas, né? Você vem fazendo um treino específico Sim. só para manter mais de rodagem, só para acabar não, porque a gente, né, nas provas mais curtas, meus alunos, por exemplo, a gente tá fazendo uma manutenção ali, uma coisinha mais tranquila, não tem prova, não tem nada, só para eles não poderem perder um pouco o condicionamento. Obviamente que nós tivemos um momento no Brasil até que nem na rua eles poderiam correr mais, né? E eu sempre deixei bem claro para eles, eu acho que nós corredores a gente tem que acabar sendo um exemplo também. Por mais que você esteja sozinho, por mais que você esteja de máscara, se o governo fala, né, eles mencionam a respeito de não ir às ruas, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que servir como exemplo, né? Não é porque você vai estar sozinho que não vai ter ninguém que não vai infectar. Não. Eu acho que o que é lei, é regra, a gente tem que respeitar, tem que fazer acontecer para que esse processo todo aí possa passar o mais rápido possível. Né, Débora? Acho que é mais ou menos essa a ideia. Tem os decretos aqui e tem que ser respeitados, tanto que, assim, durante a semana, como eu tenho a esteira em casa, eu procuro fazer meus treinos na esteira, porque até mesmo eu estou dentro de casa, não preciso usar máscara, estou sozinha, né, porque sai na rua para fazer, por mais que seja aí um treino de 10 quilômetros, mas correr com máscara é horrível, né? Não tem como. Mas daí de semana eu estou fazendo na esteira, e final de semana, daí a gente vai para os estradões, que, meu Deus do céu, para encontrar uma pessoa cada 10 quilômetros, 15 quilômetros para encontrar uma pessoa. Ainda mais ontem, como a gente fez o treino de madrugada, tu não encontrava ninguém, porque estava todo mundo dormindo, ainda mais que era interior, a única coisa que tinha era cachorro. Os cachorros saíram a cata da gente. Mas tá assim, complicado para treinar mesmo. E tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue treinar, porque não tem local para treinar. Sim. Aí tá complicado. Você ainda tem a vantagem de ter esteira, né? Que é muito bom. Mas assim, o meu volume não vai aumentar muito, até mesmo porque não tem prova para esse ano. Então é uma manutenção. Tem agora, no final do mês de agosto, eu fui convidada como uma representante do Mundial, vai ter um Mundial virtual da IAU, dia 29 e 30 de agosto, aí eu fui uma das atletas convidadas para realizar umas 6 horas. Então, meu volume vai até mais ou menos para mim fazer 6 horas, não mais que isso. Porque não tem prova, não tem por que fazer um volume aí de 220, 250 por semana se não está tendo prova. Então, a gente faz um trabalho mais específico, mais fortalecimento, postura, né? Cuida da postura, passada, tudo isso. Acaba fazendo os exercícios educativos. Então, tu acaba aproveitando mais agora esse tempo, já que a gente não tem prova, para chegar bem forte em 2021. Débora, aproveitar que você falou nisso aí, vocês fazem educativos também? Sim, sim. É muito bom. Eu gosto. Muitas pessoas falam a respeito, né? Alguns são a favor, outros são contra. Eu já corri muito e na prática, para mim, super funciona, cara. Principalmente em relação às técnicas de corrida. Super funciona. Muitos não acreditam em relação a tudo isso, mas na prática eu vivenciei, eu fiz, né? E eu senti, né? E passo para os meus alunos e acho que é isso. A ideia é a gente, antes de poder falar, né, se funciona ou não, acho que você tem que testar, você tem que ir a campo, você tem que fazer acontecer e se for bom, né? Acho que tem que dar continuidade, sim. Que legal, mas eu não sabia que vocês, ultramaratonistas, faziam. Sim, não todos, né? Mas quem se preocupa, porque tu passa horas correndo, então tu tem que economizar a tua energia, né? E dependendo da tua passada, né, tu tá gastando energia à toa, que tu vai precisar lá no final da prova. Tem que ter essa consciência corporal. Exatamente. E o que me veio na cabeça aqui agora, né, quando eu falei, poxa, mas vocês também fazem, mas a gente não pode esquecer que a prova, quando ela é longa, né, se você for pensar em 42, por exemplo, você chega no quilômetro 32, 34, que vem aquele bate da maratona, a biomecânica ela vai ficando um pouco mais pobre, a sua técnica vai ficando um pouco mais pobre, porque você está ficando mais cansado, você acaba deixando isso um pouco de lado, né? Então é verdade, tem total relação. Olha aí, que legal. Que legal.
Que massa, meu, muito legal. Meu, muito bom o bate-papo com você. A hora passa aqui que a gente nem sente, né? Tem É a papo aí paixão. para 100 quilômetros. Nossa Senhora! É muito bom, é muito gostoso, né? Quando a gente fala de... Próximo passo, Débora, qual é a prova aí que você tem como objetivo? Não vou falar em relação a bater o recorde de Guinness, mas assim, prova que você queira fazer e é aquela prova que você tem como objetivo pessoal mesmo e profissional como atleta concluir. Então, esse ano, agora em 2021, eu vou começar com uma prova em março, se Deus quiser. É a Resta 1, que vai acontecer no Rio de Janeiro, é a mesma organização do 1000 km, do Márcio Vilar, né, nosso recordista de Guinness Book, recordista do Caminhos de Santiago de Compostela. Para mim é uma grande Olha, inspiração como pessoa, uma pessoa do bem. isso que vale. E ele vai realizar essa prova do Resta 1, que são 6 quilômetros, tu tem 1 hora para fechar 6 quilômetros em pista, né? E daí, tipo, tu fechou em 40 minutos os 6 quilômetros, tu tem 20 minutos até a próxima largada, que as largadas são de 1 em 1 hora. Então, então a prova tem data para começar, mas não tem data para terminar. Até o último homem e a última mulher Olha. ficar. Então, vai ser um evento bem legal. E E aí eu vai quero ser estar me. assim, e vai ser assim até o final, até o último que tiver ali. O Então, a último que. cada hora, 6 quilômetros a cada hora. Aham. Aí, dependendo do quanto tu fizer, é uma prova que tu vai ter que ter uma estratégia muito boa, porque se tu descer o Sim. sarrafo nas primeiras horas, depois tu vai pagar um preço bem alto. Então, tem que ter uma É, estratégia muito boa de tempo ali para esses 6 quilômetros, para o é corpo não bem, fadigar tão rápido, né? é bem estratégica, na verdade, porque se você puxar nos primeiros 6 quilômetros, obviamente, se os primeiros 6K você fecha ali, sei lá, em 24, 25, você vai ter um tempão até completar a hora e até a próxima largada. Mas o ponto é até que ponto você vai conseguir manter esse ritmo. Você vai quebrar 1 hora, né? Os treinos estão aí para isso, Então, né? Mas assim, para você, se você for pensar, são 6 quilômetros por hora. Pô, para um outro maratonista, isso aí vai longe, meu. eu acredito que é uma prova para durar 48, mais ou menos umas 48 a 50 horas aí. Nossa, muito Tem que bom. ter Vai uma ser no Rio de recuperação. Janeiro? Vai ser no Rio, lá em Manuel Pereira. Manuel Pereira, se eu não me engano, é o nome da cidade. Legal. Você sabe Aí, que é, eu acabo usando um pouco as meia maratonas como uma preparação para a maratona, né? Aqui em Londres, por exemplo, as maratonas elas acontecem sempre no mês de abril, né? E tem muitas ah, meia maratonas em março, então eu acabo usando essas meia maratonas um mês antes como parte do treino da maratona, até mesmo para ter uma ideia mais ou menos de qual vai ser o tempo, né? Vocês usam algumas estratégias como essa? Você pega uma maratona para ter mais ou menos uma ideia de quanto você vai fechar ali, 80 quilômetros, 100 quilômetros, ou não? não, porque assim, ó, tempo de, digamos assim, uma maratona geralmente é em asfalto, né? A gente até tem umas Sim. maratonas aqui, tipo o K42, que é em trilha, mas para te ter uma ideia, uma maratona em asfalto, meu tempo é 3:10, minha melhor maratona em Porto Alegre. A minha maratona do K42 deu 4:12, porque é uma prova com bastante altimetria, terreno irregular, pega desde trilha, areia, costão, então é tudo assim de perrengue que tu pode pegar numa praia, numa prova. Mas é uma prova Sim. maravilhosa. O lugar é espetacular, assim, passa por 14 praias, mas tu vê o tempo é totalmente diferente. Não dá para te comparar uma maratona com uma maratona de trilha. Sim, Não, claro, não, não dá para claro. comparar os tempos. É bem, é bem específico, né, Débora? É bem específico, né? Legal. Débora, 1 horinha de live, 1 horinha aí. Nós temos aí 27 pessoas. Você tem mais um tempinho aí só para a gente responder algumas perguntinhas das pessoas? Sim, sim. Tem? Bom, então se alguém tiver alguma pergunta aí a respeito da ultramaratona, obviamente, e quiser fazer,
agora é a hora aí. Pelo que eu vi, tem alguns ultramaratonistas aí, que eu já tive em contato, Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu chamo ele de Grupo Controle, onde eu peguei aleatoriamente 12 pessoas e estou fazendo uma planilha de treino para eles por 12 semanas. Olha só. Meu, demais. Legal, legal, é. O pessoal tá bem motivado, o pessoal tá bem... Um deles é o Juliano, que eu falei para você aquele dia, né? Eu acho que hoje ele fez 30, 32, vira e mexe, ele manda a planilha dele para mim dar uma olhada. Os treinos dele, né? Muito legal. Então, se alguém tiver alguma perguntinha aí sobre ultramaratona, vamos lá, deixa eu voltar um pouco aqui, que eu tinha visto algumas perguntas a respeito. Aqui, por que a ultramaratona não aparece tanto na mídia como a maratona, Débora? Pois é, principalmente quando é prova em trilha, né? É complicado tu manter uma estrutura lá de mídia para ficar divulgando a prova, porque são muitas horas. Pensa numa prova de 100 quilômetros. É no mínimo aí o primeiro tempo masculino aí, 7 horas. A mídia não vai ficar lá 7 horas transmitindo um evento desse, né? Então é complicado. É muito complicado, principalmente para as provas longas, assim, se é uma prova mais curta, um 42 em trilha, até beleza, mas passou muito de 60 quilômetros, já se torna uma prova muito longa para eles ficar lá de plantão e transmitindo uma prova dessa. E a prova acontece em trilha. O atleta fica sumido lá no meio das trilhas, não tem como tu botar uma pessoa atrás do atleta lá, no meio da trilha. Cobertura, já para os né? fotógrafos, Cobertura, né? Às vezes os fotógrafos já é uma função para ele chegar em determinado ponto da prova para estar fotografando o atleta. Agora pensa uma cobertura de TV. Então claro, é complicado. Claro. Porque o patrocinador quer que apareça, né, o seu produto, né? Sem dúvida. Sem dúvida, é. O Gustavo aqui, um dos meus alunos está perguntando o seguinte, ó. Em 800 quilômetros, qual é o pace médio? Porque o pace cai muito, né? De um começo para o meio fim, né? De uma prova, né? Do quarto para o quinto dia, assim, eu já caiu muito meu pace. Eu estava correndo na velocidade, eu estava variando desde 6,5 na esteira até 7,5, 8,0 eu estava na esteira nesses 7 dias. Olha aí. Que bacana. O Juliano está perguntando, Débora, na verdade ele não está perguntando, mas ele já deixou claro ali que ele vai fazer 82 quilômetros na areia. Tem alguma dica aí para dar para ele? Hoje ele fez 32, tá? Só para dizer aí, 30, 32, ele me mandou. Eu gosto, eu pessoalmente gosto de areia. Eu gosto, eu me dou bem na areia, porque eu sou levinha, então nem deixa a marca da passada. O problema é a areia fofa, né, Débora? A areia fofa, ela pesa, né? Ela fica bem pesada, né? Pesa bastante. Mas a dica é pisar sempre onde outra pessoa já pisou. Aí tu não vai afundar tanto. Olha aí. É uma dica boa. Muito e procurar correr o mais próximo da água, porque daí a areia vai estar mais compacta. Vai estar mais compactazinha. Correr descalço na areia ajuda bastante. Eu tenho o pé muito fino para correr na areia descalço, então todas as vezes que eu tentei, eu fiz muito calo nos pés. Mas tem muita gente que corre descalço, ajuda bastante. Quem corre assim ajuda bastante. Aí corre bem próximo à água, né? Sim. Eu geralmente corro bem próximo à água, mas com tênis, que daí socada. Você já chegou a ver algum atleta tirando tênis e correndo na areia, Débora? Vê muito isso, que a gente tem o Volta à Ilha aqui, né? Que são 40 quilômetros, faz a volta à ilha aqui. E tem muitos trechos na areia. Então, o pessoal, a grande maioria dos atletas, tira o tênis e faz esses percursos descalço. Entendi. A Vanessa fez uma pergunta, mas antes eu vou só fazer uma perguntinha bem específica da Grécia. Eu fui para a Grécia, fiquei 20 dias na Grécia,
E na época eu tava correndo meus 10K. Tava correndo meus 10K 37:30, 37:15. Desculpa, eu sou amador, Débora. E, e tava ali, pra mim tava bem, tava feliz, né? Como amadorzão, vamos lá, vida que segue. E eu tinha British 10K aqui um mês depois. E 20 dias antes da prova eu fui pra lá, mas eu fui de férias. E eu fui correr. Eu tentei correr todos os dias. Débora, eu não consegui. Eu corria um dia sim e um dia não. Eu não conseguia correr todos os dias. Conclusão, voltei para Londres. 2 dias depois fui fazer a British 10K. 36 e 45. Aí eu fiquei me perguntando, né? Porque eu já tinha feito essa prova há 4, 5 anos consecutivos. E aí eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, caramba, né? Até que ponto treinar, que queira ou não, na altitude acaba influenciando, né? Porque a gente vê muitos atletas saindo do Brasil e treinando fora justamente para tentar se aproximar. Lá no Quênia, né? Principalmente, Etiópia, Quênia. Pô, esses caras descem aqui, meu, os caras arrebentam, né? Os caras destroem. Prova para eles os 42, 2 horas, 2 horas e 1. Você fala, como pode, né? Porque realmente é diferente, né? O terreno deles é diferente, aquele terrão batido é totalmente diferente. Então, quando eles vêm para cá, pro asfalto, eles brincam, né? E a gente viu, eu acredito que o Marilson tem ido para a África na época, fazer os treinos de maratona dele. Ultramaratonista faz isso também, você vai para um clima mais quente, com altitude, para tentar chegar um pouco mais próximo ali, para quando você descer, facilitar um pouco a sua vida na corrida ou não? Olha, eu não sei assim de atleta que faça isso, até mesmo porque a gente não tem renda para ir antes, aclimatar, não tem. Tu chega ali 2, 3 dias, às vezes um dia antes da prova para aclimatar. A gente eu pelo menos não tenho essa condição. Entendi. Mas assim, geralmente as provas que eu escolho, tipo, se é uma prova de montanha, a gente aqui tem muito lugar legal para treinar com bastante altimetria. Se é prova tipo a TTT, que são 82 quilômetros só na praia, a gente tem muita praia aqui em Floripa, com extensão de areia para treinar. Então, tu vai se adequando ao terreno que tu tem na tua cidade. Se tu vai fazer a TTT, que é na areia, é no calor, então tu vai treinar no horário pior que tem, no meio-dia. Porque teu corpo vai ter que acostumar a treinar naquele horário. Então, quem faz ultra, não tem tempo ruim, a gente diz, não tem tempo ruim, é sol, é chuva, é vento, tu sai para treinar, porque no dia da prova tu vai pegar isso tudo, porque é muita hora correndo, né? Então, tu vai pegar toda essa variação de temperatura. Tanto que, quando eu estou treinando uma prova muito longa, chega um período do treino que eu tenho 3 treinos, um de manhã, bem cedo, eu começo 5, 6 horas da manhã, um ao meio-dia, que eu saio, sendo sol, sendo chuva, frio, estou saindo ao meio-dia, e um final da tarde, às 6 da tarde. Então, eu pego toda essa variação de temperatura, porque é o que eu vou passar durante uma prova. E a chuva para vocês, acho que é o que mais pega, talvez, Débora, porque sabes que quando você faz um treino muito longo, a imunidade ela acaba baixando um pouquinho, né? Então, se você pega talvez um clima que não esteja tão calor, esteja já um frio ou até mesmo uma chuva, isso é uma preocupação para vocês também, né? Principalmente em relação à alimentação de vocês pós-treino ali. Assim, ó, a questão toda você está com uma roupa adequada para te correr no frio, na chuva, no calor, tu tá com uma roupa adequada. Tipo, ontem à noite a gente estava treinando, a gente estava com uma calça, estava com corta-vento, estava com luva. Aí terminou o treino. Tu não vai esperar chegar em casa para trocar aquela roupa molhada. Tu já vai levar uma roupa para te se trocar. Um tênis limpo, porque muitas vezes tu vai passar pelo barro, vai sujar aquele tênis, vai molhar. Então, a questão toda é essa. Muitas vezes a tua imunidade acaba baixando porque tu termina o treino, tu fica com uma roupa molhada. Ou tu estava correndo na chuva, estava com uma camisetinha básica, né? Sem uma proteção nenhuma, nem um corta-vento, nem uma luva, não estava com uma roupa adequada, porque tudo isso também te ajuda.
Sim, Então não sim. adianta tu só fazer uma quilometragem, tu só sair para treinar. Tu tem que pensar em todo o equipamento que tu vai ter para te auxiliar nesse treino também. Porque, É, consequentemente, tua imunidade também não vai baixar. Se tu fizer essas coisas certinho, tu vai estar com a tua imunidade sempre boa. Daí tu vai sem cuidar da tua dúvida. alimentação, tu vai cuidar do teu filho, que é muito importante para um atleta, É. e ter esses Um, cuidados. Tanto no inverno, tu vai ter que ter esses cuidados. aham, é. Que nem o Rafael tá perguntando ali, né? Quanto tempo leva para o corpo se recuperar após uma maratona? Uma maratona a gente sempre recomenda, principalmente uma planilha pós-prova para eles, por exemplo. A gente sempre fica em torno de 2, dependendo, vai, máximo 3 semanas, né? Numa boa, se alimentando bem, se hidratando para poder recuperar. 2 a 3 semanas, dependendo do seu nível, né? Se você realmente vai correr num ritmo muito mais forte, se é a primeira maratona, eu acho que existem vários fatores que acabam influenciando. Mas E pensando na maratona de 2 a 3 semanas, a ultra seria quanto? Uma recuperação, para o corpo poder se recuperar bem e falar, bom, estou preparado para voltar para os meus treinos, tranquilo e tocar a vida. é tipo um 1.000 quilômetros ou a tentativa de quebra de recorde, que são números bem maiores, né, Sim. para te administrar. É, tu até acha que o teu corpo está bem, tipo 2 meses depois da minha tentativa de quebra de recorde. Eu queria sair correr. Eu já não aguentava mais só fazer musculação, só fazer pilates. Eu queria correr. Tu sente falta daquela adrenalina da corrida, É, sabe? Sim, ó. Tu volta para treinar, tu vê que o teu corpo ainda não está preparado para te fazer o volume. Tanto que tu faz o meu primeiro 8 quilômetros que eu saí para treinar, eu voltei para casa, parecia que eu tinha feito uma maratona, olha aí. cansada, extremo assim. Sim, Parecia que eu tinha sim. começado a correr naquele dia, porque o corpo ainda não se recuperou. A parte fisiológica, tu imagina, tu ficar 10 dias correndo, todo dia 100 quilômetros. Todos os dias correndo, 7 dias na esteira, mais ou menos 120 quilômetros por dia. O Nossa. desgaste que é isso para o teu corpo. Então, a parte fisiológica é uma agressão para o teu É. corpo. E isso tudo demora muito tempo para recuperar. Para uma ultra, Fisiologicamente, de 4 a 5 meses. Então, não adianta eu nem querer fazer uma outra prova antes, porque o meu corpo está recuperando. Então, tem que ter quatro, muito cinco consciência, muito. meses, 4 a 5 meses sem treinar corrida, ou 4 a 5 meses fazendo um pilates, fazendo um fortalecimento, uma musculação. Quando exatamente você voltou a correr, vamos dizer assim? Você fez ali o. Terceiro, no Desculpa, terceiro terceiro. mês, eu fiz em julho a tentativa, agosto eu fiquei no Pilates, setembro na musculação, quando foi outubro eu voltei aos treinos. Tá. Aí A tentativa. eu comecei a sentir o meu corpo, isso, outubro, novembro, dezembro é que eu estava sentindo as pernas destravadas. 5 meses. Deu Entendi. exatamente 5 meses. É. A tentativa é de 800 e 1.000. Mas se nós falarmos em relação a uma outra maratona, você poder voltar a correr? Tipo uma prova de 100, questão assim de 30, 40 dias, as pernas já estão destravadas. Já estou Ah, legal. voltando ao normal. Legal, legal. Que bacana. Que bacana. Outra, que show, Isso Débora. é o meu Outro. organismo. Sim, Isso é de sim. organismo, muita diferença. Eu tenho uma recuperação muito rápida. Claro, muito pessoal também, né? Depois da tentativa dos 800, né, e dos 1.000 quilômetros, qual foi aquela mudança realmente física, fisiológica que você falou, nossa, acontece isso realmente, né? Porque, como o Gustavo falou ali, o Drauzio fala que 42 quilômetros já é o limite, né? Que não se deve correr mais e tudo mais do que essa quilometragem. Mas teve alguma mudança fisiológica, física, que você falou, nossa, é isso que acontece? Sabe, algo que realmente te impactou? Depois de correr por tantos dias, tantos quilômetros?
A questão do sono. A questão do sono era uma coisa assim que me apavorava um pouco, tanto para o 1000 como para a esteira. Que por mais que tu treine, por mais que tu cuide da alimentação, da suplementação, hidratação, mas assim, a questão do sono é uma coisa que tu não tem como tu administrar. Ou tu dorme no mínimo 6 horas, né? Como a gente dorme normalmente de 6 a 8 horas, mas quando tu passa a dormir isso, é uma coisa que apavora. Será que o meu corpo vai recuperar o suficiente para mim bater a quilometragem no outro dia? Então, a questão do sono é uma incógnita. Porque tem um recorde por trás, né? Não é somente mover Sim. as pernas, vida que segue, vamos embora. Não, é um recorde. As pessoas acabam, né? E é toda a emoção, né? Isso deve mexer demais, cara. Deve mexer demais, Débora. Meu, sensacional. Eu quero ler uma coisa aqui que eu vi numa reportagem sua. Eu conheço a música, tá? Mas eu quero saber de onde veio isso. Estamos acabando, tá? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. Cara, Essa é a música, né? é a música do Xande de Pilares. Essa música virou hino na semana, já virou hino para mim quando eu estava nos meus treinos em casa. Eu me lembro até o dia que eu estava aqui na esteira, eu estava fazendo 12 horas na esteira, era um treino longo de 12 horas, num sábado, e eu estava pensando em tudo que ia acontecer aquela semana, tudo que eu tinha que realizar ainda, que eu tinha que correr atrás, e daí tinha o playlist, né? Uhum. E de repente tocar essa música. Aí eu fiquei ouvindo aquela música em cima da esteira, eu chorei sozinha aqui dentro de Arrepia! casa. Assim, Eu tô arrepiado. É musicaça. aí eu disse, não, esse é um sinal que tudo vai dar certo, que eu tenho que continuar, que eu tô no caminho certo, esse é um sinal. E depois daquele dia, cada vez que eu começava o treino, eu colocava essa música e quando eu terminava, eu colocava ela de novo. E foi o meu hino para aquela semana, tanto que assim, todo mundo sabia dessa música, todo mundo cantava, e assim foi um chororô danado, porque começou a tocar essa música, então virou meu hino, essa Que música. legal. Eu Paixão. vou. Depois que nós acabarmos a live, eu vou. Tudo bem se eu colocar algumas fotos da esteira? Não, sem Ao problemas. final? Pode ser? Vou Pode colocar ser. um vídeo, uma foto que eu já achei. E aí eu vou colocar para as pessoas poderem. Vou dar uma editada só no começo e no final, mas eu vou acrescentar no finalzinho aí alguns vídeos e um vídeo que eu encontrei legal e algumas fotos de você na esteira, Brasil e tudo mais. Muito legal. Débora, quem quiser te ajudar, quem quiser te apoiar, as pessoas podem te encontrar pelo Instagram, pelo Facebook. Como que. Porque a ajuda é sempre bem-vinda, né, meu? Principalmente para vocês que acabam precisando de um suporte, né? Por mais que você já tenha, mas eu acho que você tem talvez para aquela quantidade, mas claro que quanto mais puder ajudar, eu acho que é sempre bom, né? Qualquer suporte. Eu já falei para você, né? O que puder fazer daqui para, poxa, poder ajudar, nem que seja com um pouquinho, acho que essa é a ideia, né? A gente tá aqui para isso, meu, tá? Tem que ajudar, tem que colaborar, tem que. E quem tem canal tem que abrir as portas, sabe? Tem um canal do Ruivo lá que ele ajuda muita gente, muito legal. Acho que a ideia é essa, sabe? Abrir um pouco, poder ajudar realmente quem está em busca, quem está. Acho que esse é o maior legado, assim, que pelo menos o meu canal, falei para minha esposa desde o começo, eu montei o canal para ajudar, para passar informação, para poder colaborar com realmente quem precisa. E a gente já falou no particular e eu vou fazer o possível aí também para colaborar com o que você, principalmente na Grécia, né? Que aqui acaba sendo um pouquinho, talvez, mais fácil para poder conseguir alguma coisinha. Mas quem ajudar, procura você aonde, encontra você aonde, manda bala, é o seu momento aí. Tem o Instagram, UltraDeb, e no Facebook, Débora Aparecida de Simas. Tenho muitos sonhos a realizar ainda, quero deixar um legado muito grande, quero brilhar muito, representar as mulheres. Eu acho que a gente precisa de mulheres fortes no mundo, mulheres guerreiras. Todas são, né? Porque são mães, são filhas,
são esposas que trabalham, que cuidam da casa e ainda treinam, ainda competem, então todas já são guerreiras, mas cada uma no seu nível, né? Umas nem tão competitivas, outras mais, tipo eu, né? Com Mas eu certeza. quero fazer muita coisa ainda, quero representar muito as mulheres brasileiras ainda, em muita prova, quero ter muitos recordes ainda, se Deus quiser. Quem puder ajudar para esses sonhos se realizarem, eu agradeço. Vai, vamos fazer todo mundo junto, vamos ajudar, vamos ajudar. E você tem um projeto também, né, Débora? Tenho. Eu Olha aí. tenho uma ONG que eu sou. A gente recolhe tampinhas plásticas, todo tipo de tampas plásticas. E essas tampas são vendidas e o dinheiro vai para a castração de cães e gatos que são abandonados, né? Ou de pessoas carentes que não têm como pagar uma castração. Então, essa ONG eu já ajudo já há uns 3 anos. E tem uma creche também aqui em Floripa, que fica no bairro da Serrinha, já tem mais de 30 anos essa creche, atende 120 crianças. Então, sempre que eu faço alguma campanha de alimentos, de roupa, é sempre destinado a essa creche. E é muito Opa, legal. parabéns, né? O meu lema é correr e fazer o bem sempre. Vou falar o quê, né? Sensacional. Como eu li aqui, ó, já li umas 1000 vezes. Você é top, meu. Parabéns, parabéns mesmo. E é isso aí. É o que a gente puder colaborar e ajudar, né? Então procura pelo Instagram, pelo Facebook também, né? Se não achar por algum motivo, eu tenho ela aqui comigo também, os contatos, né, no meu Facebook. E parabéns, meu. Só tenho a agradecer você pelo seu tempo, tá? Poxa, por tudo que você, desde quando eu fui fazer o convite, da forma como você me recebeu, eu só tenho a agradecer a você mesmo de coração. Eu é que agradeço o convite. Tá E bom? Obrigado. novo amigo, né? Sem Um dúvida, amigo sem de longe. dúvida, sem dúvida. Obrigada. Tamo aqui. Bom E amanhã, final de semana. quando eu estiver aí, amanhã eu vou te visitar aí também. Você e o treinador, eu Então, quero tá bom. falar com o seu treinador, eu quero saber mais aí sobre esses treinos aí de Quem ultramaratona. sabe tu faz uma live, eu e ele. Débora, obrigado, viu? Mais uma vez, Deus abençoe você aí, tudo que você espera à frente aí, que você possa conquistar realmente aí tudo que você almeja, tá bom? Amém. Beijo. Valeu, Beijo. pessoal. Obrigado. Estamos fechando a live. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Débora, foi minha primeira live, viu? Foi minha primeira live com você. E agradeço aí a Vai presença dar de todos certo. vocês, por estar junto, por estar acompanhando. E valeu. Fiquem com Deus.